Salmo 1, Salmo de número 1. Eu convido a se colocar de pé para que nós possamos fazer a leitura desse texto. Diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos a Deus. Pai, diante da Tua palavra, como igreja de Cristo, nos colocamos diante de Ti. Pedimos-Te direção, discernimento, sabedoria, Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações. Fale à Tua igreja, Pai, apesar do pregador, apesar das nossas imperfeições, fale ao Teu povo. Fale ao coração, fale à alma, fale à razão e à racionalidade. Fale ao nosso ser, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um dos principais textos bíblicos de comparação entre o justo e o ímpio. E é interessante que nós vimos aqui o batismo do Antônio, na sua inocência, seus cabelos novos, que fazem inveja, né, Arival? Mas nós vemos as crianças e certamente a sua inocência, a sua pureza. Depois vemos os homens já formados, como eu, como você, mulheres, que já, vamos dizer assim, numa meia idade, já com os nossos dilemas da vida. E vemos outros homens e mulheres andando por caminhos muito maus, muito ruins. E às vezes a gente acha que as pessoas já nasceram daquela forma. Mas um dia foram também crianças inocentes. Nós todos fomos. E o início desse texto nos faz lembrar de 3 grandes estágios do caminho dos ímpios e do caminho dos justos. Deus, quando diz bem-aventurado, através do salmista, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nos faz lembrar que sempre há um início para tudo. Nós não somos santos na sua plenitude, mas também aquele que se põe distante de Deus, ele começa com pequenas coisas. Assim como nós no caminho de Deus não devemos desprezar os pequenos começos, no caminho da impiedade devemos estar atentos aos pequenos desvios. Primeiro passo para você não agradar a Deus é começar a ouvir maus conselhos. Jovens, não ande no conselho dos ímpios. É ouvir talvez aquele amigo, talvez aquele professor, talvez pessoas que dizem todo mundo faz, porque você não faz igual. Não tem problema. Às vezes é no ambiente dos negócios. Não faça isso. Olhe para aquilo.
Se você não fizer dessa forma, você não vai sobreviver, você não vai prosperar, você não vai progredir, você não vai avançar. Dê um jeitinho aqui. E aquilo começa a fazer cosca no nosso ouvido. Cuidado quando maus conselhos começam a querer nos atrair. Não ande no conselho dos ímpios. E às vezes a gente começa a andar no conselho dos ímpios e a caminhar. E quando a gente vê, a gente já está no segundo estágio, se detendo no caminho dos pecadores. A gente começa a se acostumar com o que é errado, com aquilo que não agrada a Deus. E a gente se detém, caminha longas jornadas no caminho que não agrada a Deus. Aquilo que antes era só de ouvir, que era só de caminhar com detenção e permanência, alcança um terceiro estágio. Você começa já a se assentar na roda dos escarnecedores. Você começa a ter prazer nessa roda. E você passa a ser conselheiro de coisas ruins. Nós não queremos que você seja conselheiro de coisas ruins. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus não te ensina a andar e se deter no caminho mau. Mas cuidado, porque tudo começa ouvindo os conselhos errados. E quando você mal se dá conta, você já está preso no caminho errado. E pior, quando você se depara com a realidade, você já está aconselhando o mau caminho. Não é isso que Deus quer de nós. Vamos ver agora o caminho dos justos. Logicamente, o caminho dos justos passa pelo contrário. Ouvir bons conselhos. Estar na igreja, ouvindo sermão, já é um bom começo. Mas é preciso mais. Você precisa se deter no caminho dos justos. Não basta ouvir, precisa praticar. Precisa caminhar. Em terceiro lugar, terceiro estágio, você passa a ser portador de bons conselhos. Mas como seguir esse caminho? Como ouvir, se deter e aconselhar? E o texto ele vai nos ensinando. Verso de número 2. Primeiro passo para você traçar esse caminho de justiça. Você precisa ter prazer na lei do Senhor. Se você não tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, cuidado, é um sinal de que você pode estar indo para o primeiro passo, disposto a ouvir outros conselhos, que não os conselhos de Deus. Por isso que a leitura diária da Bíblia, a alegria de estar na igreja, de estar em comunhão, de estar na presença de Deus, é imprescindível. Mas o texto prossegue. Não é simplesmente ter prazer, é meditar nela de dia e de noite. Meditar não é simplesmente ler. Meditar envolve saborear a palavra, degustar, ser capaz de compreender as suas verdades e depois disso, refletir, pensar
raciocinar e encontrar direção através da meditação na palavra. Uma das grandes disciplinas espirituais envolve meditação na palavra. Outra é oração, mas também meditação na palavra. Lá em Josué, é interessante que esse texto também é colocado, Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto está nele escrito. Como é que você vai fazer a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Se você não medita na palavra de Deus e você não busca discernimento naquilo que Deus quer para a sua vida. Além da alegria na palavra, além de pensar e meditar na palavra, em terceiro lugar, você precisa estar no lugar certo. Lugar certo não é o templo. Lugar certo não é a igreja em si. Verso de número 3. Qual é o lugar certo? Você precisa estar plantado junto à corrente das águas. Quem é a fonte de água viva? Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você precisa estar plantado, enraizado na terra certa, no lugar certo, onde haverá frutos, onde há vida, onde as aves vêm, onde os animais estão presentes, onde os pastos são verdejantes, porque a fonte de água viva está próximo de você. Se você se afastar de Jesus Cristo, se você quiser se distanciar de Deus, se você quiser estar errante pela vida, você não está sendo justo à luz da palavra de Deus. Justo à luz da palavra de Deus não é simplesmente fazer atos de bondade. É um bom passo, mas é estar perto de Jesus Cristo. Não é simplesmente crer em Jesus Cristo, mas crer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Crer que viver com Jesus Cristo vale a pena. Por isso não ande errante. Não queira sair do lugar que Deus colocou para você, que é a presença de Jesus. Há muitos lugares que aparentam ser aprazíveis no primeiro momento. A gente gosta, eu já disse isso, de olhar para a grama do vizinho, que aparenta ser verde. Mas olhe para a sua grama e tente canalizar para essa fonte de água viva que é Jesus Cristo. Deixe, a partir desse alimento, dessa vida que vem através de Jesus, você gerar frutos e viver em paz e em segurança, meu irmão e minha irmã. Plante-se próximo da corrente das águas que é Jesus. Não é estar ocasionalmente na presença de Jesus, é estar permanentemente na presença de Jesus. É fazer amizade com Jesus, é tomar café, é cear, é dormir e é despertar. É viver com Jesus como se Ele estivesse ao seu lado o tempo todo. Como se Ele fosse de fato o seu melhor amigo e o seu grande companheiro. Que no devido tempo, prossegue o texto, dará o fruto. A gente confunde as coisas. A gente que quer que dê fruto o tempo todo e esteja com Jesus só de vez em quando. A palavra diz, esteja na fonte de água viva o tempo todo, que no devido tempo vai vir o fruto. Não confunda as coisas. Há tempo para todas as coisas. Por isso,
seja plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Portanto, alegria na lei, meditação na lei, no lugar certo e esperar o tempo. Não ande ansioso. A gente quer que dê manga todo mês, mas a manga dá um período só do ano. O restante do tempo a gente tem que ir lá regar, cuidar, fazer a devida atenção às árvores, às plantas, porque no devido tempo vem. É assim na nossa vida também. Você quer colher? Precisa semear primeiro. Não vem de graça. Na palavra de Deus veio de graça porque Jesus está aqui. Jesus já é a fonte de água viva, está à disposição. Fique ali. Esteja presente com Ele. Caminhe com Ele. Ore com Ele. Viva com Ele, que no devido tempo virá a colheita. Virá a bênção. Virá a sua esperança, virá a cura, virá a libertação, virá a paz. Em quinto lugar, ainda que seja só na estação própria, o fruto, porque você está na fonte de água viva. Diz ainda o verso 3, a sua folha não vai murchar. Não é porque você não está dando fruto que você não vai ter vida, que você vai definhar. Ao contrário, você vai transparecer vivacidade, alegria, e ao final, o resultado final do verso de número 5. E tudo o quanto você fizer vai ser bem sucedido, vai prosperar, vai se realizar. Você vai alcançar a vitória, aquilo que você tanto esperava, que no devido tempo deu o seu fruto, porque você esteve presente com Jesus Cristo, não murchou. No devido tempo, Deus vai fazer você prosperar. Eu volto em Josué, ele que recebe a recomendação de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de não cessar de falar do livro da lei. Diz o texto, ainda capítulo 1, versículo 8, fazendo tudo segundo quanto está nele escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É interessante que eu lendo esse texto ontem, e o Salmo de número 1, ele tem nos paralelo o último capítulo de Jó. E lá em Jó 42, a partir do verso de número 10, Deus diz que mudou o Senhor a sorte de Jó. Talvez você esteja esperando essa mudança de sorte, essa mudança de caminho. Você está passando por provas, por tribulações, por situações difíceis na vida. Certamente, muito dificilmente, não tantas quanto Jó passou. Mas Deus no final da história muda a sorte de Jó. E diz a palavra que Deus lhe deu o dobro de tudo que possuía. Foi Jó que conquistou o dobro? Foi Deus quem deu. A árvore, ela não dá fruto por si mesma, se não fosse a provisão de Deus. Nós às vezes confundimos, e quando confundimos é sinal de que estamos começando a ouvir quem não deveria ouvir. Mas meu irmão e minha irmã, se você quiser seguir longe de Deus, se você quiser seguir afastado de Jesus Cristo, diz a palavra que você vai perder a seiva, o alimento que vem de Jesus. Porque a partir do verso de número 4,
o salmista começa a explicar o caminho dos ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Durante um tempo pode até ser uma grande árvore, mas se a boa árvore ela não está no lugar certo, ela vai secar e o vento vai dispersar. E diz mais, que os perversos não prevalecerão no dia do juízo. Às vezes a gente vê o perverso prosperar. Às vezes ele dá fruto até fora de tempo. E a gente tem que esperar o tempo. Às vezes dá fruto até mais rápido. Ele injeta uns anabolizantes ali, e o negócio aparenta que dá resultado rápido. Segue o caminho mais fácil, sonega um imposto aqui, desvia recursos ali, faz negócio errado de outro jeito. Mas diz a palavra que eles são como a palha e que eles não prevalecerão diante de Deus. Eles não prevalecem no dia do juízo. E mais, meu irmão e minha irmã, nem na congregação dos justos. Ele não resiste à justiça de Deus. E um tempo, curto ou longo, a mão de Deus pesa sobre o caminho dos ímpios. Por isso que a palavra de Deus para você nessa manhã é: não ouça maus conselhos. Não siga pelo caminho mais fácil. Não ensine e conte vantagem daquilo que você obtém, que não venha da graça, do amor de Deus e daquilo que é justo e verdadeiro. E conclui o salmista: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece. Se Ele conhece o caminho dos justos, Ele conhece também o caminho dos ímpios. Não pense que Ele não está vendo. Mas o caminho dos justos, mais do que conhecer, esse simplesmente saber o que está acontecendo, envolve o Senhor aprova o caminho dos justos. O Senhor legitima o caminho dos justos. O Senhor abençoa o caminho dos justos. O Senhor cuida do justo no bom caminho. Busque a aprovação de Deus. Compartilhe os seus melhores sonhos com Deus. E é interessante que talvez em alguma medida você possa pensar, esse prosperar do caminho dos justos envolve questões financeiras. Também pode envolver, meu irmão e minha irmã. Mas vamos olhar para aquele que é a fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Pastor Arival falou aqui há pouco que o caminho dele foi de se esvaziar a si mesmo. Quando estudávamos na escola dominical de 9:30, Jesus se esvaziou e ele escolheu o caminho da humildade, o caminho do servir. E ele ensinou os seus discípulos que entre eles, o maior não seria aquele que teria mais poder, que falasse melhor, que fosse mais conhecido, fosse aquele que servia. Essa é a prosperidade. É isso que será abençoado na sua vida. Quando a gente entende a palavra de Deus, logicamente que vem bênçãos materiais e graças a Deus por isso. Deus seja louvado e que venha no bom caminho. Mas o sucesso do cristão, o sucesso do crente não é esse. O sucesso do crente vem do ter prazer na lei do Senhor, do meditar na sua lei de dia e de noite, do caminhar com Jesus Cristo, no pregar a palavra, no amar ao próximo, no dar testemunho,
no servir a Deus, no ser embaixador de Deus. Busque esta prosperidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, diz a palavra. Que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque isso. É isso que Deus requer de nós. A nossa vida é muito passageira. E deixa eu te dizer uma coisa, já disse e vou repetir. Não busque o poder dos homens, não busque o poder econômico, não busque o poder político. Busque o poder de Deus. Porque a única água capaz de saciar a sede humana é o poder de Deus, é a presença de Deus. As demais coisas não saciam o íntimo da necessidade, da essência da vida humana. É por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o ser humano tem sede de Deus. Porque sem Deus, ele é como a palha que o vento dispersa. É como um corpo que vira pó e se esvai. Mas aquele que está plantado nas águas da justiça, depois do corpo definhar e virar pó, ou enquanto o corpo definha e vira pó, ele está sendo recebido na glória de Deus, para viver com Deus por toda a eternidade. Eu não creio que seja para ficar numa praia, porque Deus trabalha. A palavra de Deus diz que Deus trabalhou 6 dias, descansou 1, para criar um mundo. E trabalha até hoje. E eu tenho certeza que lá terá trabalho. Trabalho, mas sem as mazelas, sem as maldades, sem as perversidades que nós vivenciamos hoje. Por isso que o caminho do ímpio não vai ser com Deus, porque lá não tem espaço para isso. Agora, aquele a quem Cristo justifica, a quem Deus justifica e santifica, esse será chamado: vinde bendito do meu Pai. Está aqui a sua morada. Vamos viver por toda a eternidade. Vamos viver para sempre na fonte de água viva, que é Jesus Cristo. A minha oração é para que Deus faça o seu caminho prosperar, em todos os sentidos. Mas acima de tudo, seguindo os caminhos e os passos que o Salmo 1 nos ensina. Que você prospere no conhecimento, na graça e no amor de Deus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.